Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Espero que cada um esteja bem aí na sua casa. Antes de tudo, gostaria também de orar por esse estudo, né, que juntos possamos aprender da Palavra de Deus aquilo que Ele tem a nos ensinar. Então, novamente, eu convido você a baixar sua cabeça, a fechar seus olhos e para que possamos orar ao nosso Deus. Deus, obrigado mais uma vez pelo privilégio que o Senhor nos dá de ler a Tua Palavra, Deus, de estarmos juntos. Pai, que a Tua Palavra fale ao nosso coração, fale à nossa mente, Deus, que a gente entenda a Tua Palavra, Deus, que a gente queira viver isso com todas as nossas forças, queira viver a Tua mensagem, Deus, com tudo aquilo que nós somos. Que, de alguma forma, Deus, a Tua Palavra escrita fale ao nosso coração e que possamos ser semelhantes a Ti, que ela nos transforme, como ela já vem nos transformando há muito tempo. Obrigado, Deus, mais uma vez pelo privilégio de ter a Tua Palavra em mãos e de podermos estar juntos. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, nessa noite eu gostaria de propor a todos nós que pudéssemos estar lendo um pouco a respeito do Evangelho de Marcos, né? Aprender sobre aquilo que foi escrito na Bíblia e que fala da história de Jesus e que hoje nós podemos aprender com ela. Mas antes de tudo isso, eu gostaria de explicar algumas coisas referentes àquele povo que recebeu essa mensagem do Evangelho, que foi tão específica para um povo, né? Aqueles primeiros leitores, os primeiros destinatários desse Evangelho, né? Pelo que nós temos informação, o Evangelho de Marcos, ele foi escrito para os romanos. Vocês vão ver no decorrer da carta de Marcos, do Evangelho de Marcos, que por diversas vezes é explicado alguns costumes, algumas localidades de Israel que o povo romano não entendia, né? Talvez não entendia alguma festa em algum período específico. E justamente Marcos aqui ele tenta explicar alguns momentos, né? Explica a cultura do povo judeu para esses romanos que muitas vezes não entendiam, né? Não estavam acostumados com aquilo, né? Esse povo romano, né, vocês também devem saber que ele era governado por alguém, né? Por um tempo ele foi governado pelo Senado, né, pelos senadores, e de um certo tempo na história houve um imperador chamado Júlio César, né? Depois dele vieram dezenas ainda de imperadores, e esse imperador ele teve uma fama tão grande até mesmo que os outros imperadores ganhavam o título de César, né? Então nós tínhamos Júlio César, que foi esse grande famoso imperador, e nós depois veio César Augusto, veio César Caio Calígula, né? E esse título César, né, do imperador, ele era atribuído para esse governador da nação de Israel, não, do povo romano, como uma forma de dizer que ele era o Dominus et Deus, né? Na tradução do latim, né, dessa denominação, desse título atribuído a César, ela significa Senhor e Deus, né? Então, esse povo romano, ele estava acostumado a ouvir também que César, né, o imperador que veio depois dele, eles eram acostumados a adorar esse imperador com a simples atitude de dizer que ele era o Dominus et Deus, que ele era o Senhor e Deus, né? Então, e Marcos está escrevendo para um povo assim, que constantemente ouve que César é o Senhor e Deus de toda a nação de Roma, né, de todos os romanos. Então era um povo que estava acostumado a ouvir essa expressão, né? Ao mesmo tempo, Marcos também escreve para esse povo a respeito de um Jesus, e ele diz que esse Jesus era de fato o Senhor e Deus. Que esse título de César, né, numa ideia de todo o livro de Marcos como um todo, né, esse título atribuído a César, ele na verdade ele era de Jesus. Jesus era o Senhor e Deus, Jesus era o soberano de fato, era aquele que trazia sustento, que trazia segurança a todas as pessoas, de todas as nações, né? No livro inteiro tem esse paralelo entre Jesus é realmente o soberano, ele é o Senhor e Deus de todos. E ao mesmo tempo, esse Senhor e Deus, que era Jesus, que Marcos afirma para eles, é Jesus, ele traz isso para Jesus, dizendo que mesmo Jesus, sendo tudo isso, sendo tão grande, ele mesmo assim, ele era servo, ele veio em forma de homem. Mesmo ele sendo o próprio Deus, ele veio a ser servo para morrer em nosso favor, né? Para morrer em favor de muitos.
né? E isso a gente vai ver esse paralelo em todo o livro de Marcos. A gente vai ver em várias ocasiões Marcos escrevendo, dizendo para o povo que Jesus era de fato o Senhor e que Jesus, mesmo sendo o Senhor, ele veio ser servo. Tendo essa ideia de tudo isso, né, esse panorama de tudo quem eram os romanos, daquilo que eles viviam, né, de como eles eram acostumados a tratar o seu imperador, né, de como eles viviam e como eles receberam essa carta, se encaixa esse texto de Marcos, né? Então eu gostaria de convidar vocês a abrir as suas Bíblias em Marcos 4, do 35 ao 41. Nesses versículos aqui, é muito interessante porque muito se fala sobre um episódio similar a esse, né, que conta que os discípulos estavam no barco, em que teve um forte vendaval e que no meio desse vendaval Jesus vem caminhando sobre as águas, né? E tem aquele episódio de Pedro, que Pedro vai na direção dele e pela sua falta de fé ele começa a afundar, né? Mas pouco se fala sobre esse texto que a gente vai ler hoje, né? Ele é um texto parecido, né? Ele tem situações que são parecidas, mas ao mesmo tempo ele tem situações diferentes, né? Isso a gente vai ver aqui. Inclusive, essa situação aqui ela acontece antes dessa com Pedro, né? Que Pedro anda sobre as águas junto com Jesus, né? Então eu gostaria de ler junto com vocês, eu espero que todos já tenham achado aí, e vou ler junto para que possamos entender mais sobre esse texto. Diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos discípulos, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado, deixando a multidão. Eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo d'água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bom, pessoal, aqui é uma situação muito curiosa. Acho que todos nós estaríamos apavorados também, visto tudo isso que os apóstolos viram, né? É uma situação que eu acho que todos ficariam abalados e se perguntariam: mas quem que é esse cara aqui que até o mar e o vento lhe obedecem? Mas nessa situação nós temos algumas lições que nós podemos aprender, né? E que elas também, por mais que nós não estamos num barco, por mais que Jesus não venha aqui e faça com que a tempestade se acalme e que o vento pare, né? Mesmo assim, essa tempestade tem muitas semelhanças com aquilo que nós vivemos nos nossos dias. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje, tendo em vista esse texto. Antes de tudo, né, nós precisamos saber, né, acho que talvez como uma primeira lição de tudo isso, desse texto que nós lemos, é que cristãos também sofrem aflições. Se a gente for olhar no versículo 27, ele diz assim: Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo d'água. Aqui, o que eu quero dizer é que todo cristão, por mais que ele ande com Jesus, por mais que ele seja discípulo de Jesus, ele também vai ter tempestades, vai ter momentos de aflição, momentos onde que ele vai ter medo e pavor. Afinal, muitas vezes nós não temos controle sobre as situações que nos rodeiam e sobre tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. Então, isso vai muito contra o que é pregado por aí muitas vezes, que cristão não sofre, né? Que um discípulo de Deus, ele não tem aflições, ou que é simplesmente ele determinar, né? Determinar Deus, esse é o termo que muitas vezes se ouve por aí, que eu posso determinar a Deus que eu não vou ter problemas financeiros, que eu não vou ter doença, que eu não vou ter nenhum tipo de angústia, nenhuma desavença, né? E isso a gente ouve muito, muito mesmo. Só que isso é uma falácia sem precedentes. Porque a gente, olhando esse texto aqui que a gente acabou de ler, a gente vê que os discípulos, eles tiveram momentos de aflição.
né? Até mesmo Jesus teve momentos de aflição, teve momentos onde que ele sofreu angústia, onde que ele se entristeceu. Ele até mesmo foi para a morte de cruz. Né? Nós vemos que o próprio Jesus não tinha onde pôr a sua cabeça. Por que nós temos muitas vezes a ideia que tudo vai ocorrer sempre tudo bem e que se alguma coisa der errado é porque eu pequei? E aqui que é um ponto muito curioso, porque aqui não diz aqui que os discípulos estavam pecando e que por causa disso a tempestade veio. Mas eles estavam com Jesus, estavam no mesmo barco com Jesus, mas a tempestade os atingiu. Então quer dizer que mesmo que nós estejamos num barco e Jesus esteja com ele, esteja conosco lá, mesmo assim, nós podemos sofrer aflições. Nós podemos ser abalados e de alguma forma sentir até mesmo medo, porque a gente não tem controle sobre a situação. Ter medo não é errado, só que o problema é que quando o medo vira o nosso Senhor e Deus. Então, nós podemos saber que tempestades vão nos atingir. Tempestades virão ao nosso encontro e não tem nada de errado com isso. Mas nós devemos estar firmes em Deus. Nós devemos correr para Deus. E aí que vem o segundo ponto. A segunda lição é que nas aflições nós devemos buscar a Deus. Nós devemos correr para Deus. De certa forma, é isso que os discípulos fazem. Eles, nesse momento de aflição, onde as ondas começam a encher esse barco d'água, eles estão num apavoro tremendo, eles estão morrendo de medo, e aí o que eles fazem? Eles vão correndo a Jesus, que estava dormindo no barco, que estava completamente tranquilo. Eu imagino aquele sono pesado que Jesus estava tendo, e aí chega os discípulos apavorados, né, com toda aquela situação, e aí eles dizem aquilo que está escrito lá no versículo 38. Ele diz assim: Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Só que aqui tem uma questão. Os apóstolos ali, os discípulos, eles tiveram a atitude correta. Eles correram para Jesus. Eles, quando apertou a situação, o que eles fizeram? Eu vou direto para Jesus. Ele vai ter que nos socorrer. Só que a questão aqui é que é mais profundo que isso. Eles tiveram a atitude certa, só que eles estavam com algo no coração que ia além somente da atitude. Eles colocaram para Jesus, ele falou: tu não te importa que a gente morra? Né? Jesus, a gente está sofrendo aqui, a gente está sofrendo porque tu não nos ama? Tu não se importa com a gente? Para ti tanto fez, tanto faz, e a gente vai morrer aqui nessa situação e o Senhor está dormindo? Né? Eles jogaram algo para Jesus, dizendo que porque eles estavam sofrendo é porque Jesus não os amava. Só que isso é um problema. A questão é que nós devemos buscar a Jesus, nós devemos chegar a Jesus de forma humilde, com o coração realmente contrito e entendendo que Ele nos ama independente da situação. Independente do que nós estamos passando, nós devemos buscar a Ele. Mesmo que Jesus esteja no barco e esteja dormindo, né? Aparentemente Ele não está fazendo nada por nós. Mesmo assim, Ele se importa conosco. Mesmo assim, Ele nos ama. E a gente tem que lembrar que Ele está com a gente no barco. Que Ele é a nossa segurança. Que com Ele nós não devemos ter medo. Essa que é o ponto aqui. Que sim, nós somos cristãos, mas isso não nos impede que nós teremos problemas e que nós teremos aflições. Mas quando a gente tiver essas aflições, nós devemos correr para Jesus. Nós devemos nos render a Ele e entender que Ele é o Senhor. Nós devemos, como primeira atitude, correr para Jesus. Porque Ele é quem nos assegura. Ele é o nosso Senhor e Deus. Como o Evangelho de Marcos fala tantas e tantas vezes. Aqui, os apóstolos, eles ainda não entendiam quem Jesus era. E a gente vê, no decorrer do livro inteiro de Marcos, que Jesus está ensinando a eles, né? Eu sou o Senhor, eu sou o Cristo. Né? Até esse momento ele ainda não tinha falado, né? Ele não tinha revelado a sua verdadeira identidade para os apóstolos. Mas com tantas coisas que Jesus já tinha feito, Jesus já tinha feito milagres, Jesus já tinha curado a sogra de Pedro, já tinha libertado pessoas da possessão demoníaca, Jesus já tinha feito grandes coisas. E ainda ia fazer várias e várias. E até aqui, eles não entendiam quem Jesus era de fato. O livro de Marcos, ele já começa dizendo
que Jesus era o Messias prometido, lá em Isaías, né? E aqui Jesus fala, eu sou o Senhor, eu sou o Messias. Então corram para mim, porque eu amo vocês. Então não cheguem a mim com uma posição de autoridade ou me acusando, como se eu não tivesse amando, como se eu não amasse vocês. Mas mesmo na aflição, eu continuo amando vocês. Eu continuo no mesmo barco que vocês, junto a vocês. E, por fim, como terceira lição, a gente chega àquela pergunta que os discípulos fazem no versículo 41. E que eles se perguntam assim, ele diz assim o versículo, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A pergunta que pairava no ar, que deixou os apóstolos amedrontados e completamente apavorados, era, quem é esse Deus? Antes eles estavam apavorados por causa da tempestade, porque o barco estava enchendo, porque diante dos olhos deles eles iriam morrer nessa situação. Mas agora, Jesus os livra com uma mão tão grande, com tanto poder, que eles ficam mais apavorados ainda. Poxa, quem é esse cara que está com a gente, que fala ao mar para ele se aquietar, que fala para o vento parar, e tudo para? Quem é esse? Quem é esse? A gente vê como o coração deles não entendia ainda isso. E por vezes, o nosso, em situações de tempestade, também não entende. Só que nós devemos entender que Jesus, ele é o verdadeiro Senhor e Deus. Como eu falei lá no início, Marcos está escrevendo aqui para um povo romano que está acostumado a dizer que o imperador é o provedor deles, é aquele que assegura eles, é aquele que traz comida, aquele que resguarda as fronteiras e que não deixa com que eles morram. E Marcos está chegando para esses caras e está dizendo, olha pessoal, vocês estão acostumados a dizer que o imperador, que César é quem cuida de vocês, ele que é o Senhor, mas na verdade quem vocês estão dizendo que é Senhor, na verdade deveria ser Cristo, deveria ser Jesus. Olha os grandes feitos que ele faz. Ele chega no mar, ele diz para o mar se aquietar e o mar se aquieta. Ele fala para o vento parar e o vento para. Então, esse Jesus, esse Deus que veio em forma humana, se fez carne por nós, esse é quem deve receber esse título verdadeiramente. E não César, não esse imperador que é dito por aí, mas é o próprio Jesus. Ele quem merece essa honra. E talvez essa pergunta, né, nesses versículos aqui, ela possa até parecer que ela não foi respondida. Né? A gente está olhando aqui esse trecho e ela fica assim, poxa, mas chegaram a alguma conclusão? Sabendo toda a história de Jesus, sabendo o que aconteceu lá nos Atos dos Apóstolos, né, muito tempo depois disso, a gente sabe que eles chegaram a uma conclusão e que eles descobriram quem Jesus era de fato. Mas nós vemos a construção dessa transformação acontecendo no próprio Evangelho de Marcos. Se a gente for andar um pouquinho mais para frente, lá no capítulo 8, no versículo 29, Pedro, como representante dos apóstolos e como porta-voz deles, né, quando Jesus questiona a Pedro e aos apóstolos sobre quem eles diziam que de fato Jesus era. Porque muita coisa se falava nesse tempo de quem era Jesus. E alguns falavam que era Elias, que era algum dos outros profetas, ou que era João Batista. Mas aí vem Pedro e vem com uma afirmação que ela não é mais duvidosa. Pedro não gagueja mais. Ele não se pergunta mais quem é esse Deus. Quem é esse homem. Ele não se pergunta mais nada disso. Mas quando Jesus questiona eles, ele diz assim, Jesus aqui questiona, fala, e vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Então aqui a gente vê que não há mais dúvida. Né? Muitas coisas aconteceram desde aquela primeira vez ali, desde aquela vez em que a água começou a encher o barco. Né? Jesus ainda teve que multiplicar os pães 2 vezes. Né? E os discípulos ainda insistiam em não entender quem Jesus era de fato. Jesus anda sobre as águas, chama Pedro para andar com eles, e mesmo assim eles ainda estavam duvidando ainda de quem Jesus era. Mas mais para frente a gente vê essa declaração de Pedro, que ele fala, tu és o Cristo, aquele que era prometido para nós. Tu és o Rei, tu és o Senhor,
Tu é o próprio Deus, tu veio em nosso favor. Então aqui nós temos a resposta daquela pergunta que todos os discípulos se faziam antes, lá no capítulo 4. Quem é esse que manda o mar parar, o vento parar? Quem é esse? E aqui está a resposta. Jesus é o Cristo, é o Messias prometido. Mas não para por aí. E não fica só com os apóstolos essa revelação. Se a gente andar mais para frente ainda, se a gente chegar lá no fim do Evangelho de Marcos, nós vamos nos deparar com outra situação que é muito curiosa, né? Nós vemos essa declaração que Pedro fez de uma outra pessoa que inclusive estava zombando de Jesus, né? Nós vemos um centurião romano declarando quem Jesus era de fato. E aí lá no capítulo 15, no versículo 39, a gente vai ver o centurião falando assim: quando o centurião estava em frente de Jesus, ouviu o seu brado e viu como ele morreu, e disse: realmente, este era o Filho de Deus. Aqui a gente vê a declaração de alguém que não era um dos 12. Não era um dos 12 discípulos, dos apóstolos. Não era alguém que viu tudo aquilo. Não é alguém que viu Jesus acalmar o mar, que viu a multiplicação dos pães, que viu Jesus andar sobre as águas. É alguém que não acompanhou nada disso, mas viu a sua obra máxima, que foi a cruz. Aquele homem que não tinha pecado algum, morrendo em favor de todos nós, pecadores. Esse centurião presenciou isso, a obra máxima da redenção. E ele diz, de fato, esse homem aí era o Filho de Deus. Ele era aquele que os judeus estavam esperando. Então, a gente tem que ter em mente que a gente nunca esqueça que, sim, nós teremos aflições. Nós teremos problemas e muitas vezes o nosso barco ele vai começar a encher d'água. A gente vai parecer que a gente está afundando. E sim, momentos assim vão acontecer, vão nos trazer pavor. Mas ao mesmo tempo, nós devemos correr para Jesus. Em momentos de aflição, nós devemos correr para Jesus porque Ele nos ama. Ele está conosco sempre. Ele prometeu isso lá em Mateus 28, que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. Então Jesus sempre estará conosco no nosso barco. Ele nos envia o próprio Espírito Santo para estar conosco. Mas que além disso, esse mesmo Jesus, Senhor sobre todas as coisas, que veio ser servo, que morreu por nós, esse Deus tão grande, rico em misericórdia e amor, que criou todas as coisas, que criou as estrelas, que criou o mar, o vento, todos nós. Esse mesmo Deus se importa conosco. Esse Deus morreu por nós e, pasmem, Ele nos livrou da maior tempestade de todas. Ele nos livrou da condenação do nosso pecado. Então, se Jesus, que é Deus, nos livrou da condenação eterna, da maior tempestade onde que nós não poderíamos nos livrar, Ele promete que Ele estará sempre conosco, sempre em todas as tempestades dessa vida. Nós podemos nos alegrar, nós podemos nos sentir confortáveis, porque o próprio Deus está conosco. Então, no meio dessa pandemia toda, dessa dificuldade que nós temos vivido, pessoas sofrendo por causa dessa doença, pessoas sendo demitidas, perdendo seus empregos, nós não devemos nos abalar, nós não devemos nos desesperar, mas mantendo a confiança em Deus, procurando a Deus, porque Ele é soberano, porque Ele nos ama, porque Ele está conosco no nosso barco. Ele nos garante isso. Ele é o nosso Senhor e Deus. Isso Marcos está dizendo para os romanos e, de alguma forma, 2000 anos depois, ele está dizendo para nós. Não é o problema da pandemia, não, que é o Senhor de vocês. Não é o emprego de vocês, que é o Senhor de vocês. Mas é Jesus. É o Senhor de todas as eras. Então, estejam seguros nele, porque ele sustenta vocês. E se for preciso, talvez, ele pode acalmar o mar diante dos teus olhos e talvez tu vai ficar apavorado, como os apóstolos ficaram. Mas ele te ama e ele está contigo sempre. Comigo também e com todos nós. Então, com tudo isso, eu gostaria de orar com vocês para que nós possamos sempre nos lembrar, que a gente sempre tenha na memória quem é Jesus. Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é esse que faz parar todas as coisas e que morreu na cruz por nós? Esse é o nosso Deus. Esse é quem nós celebramos, é quem nós cantamos antes. Nós falamos da maravilhosa graça dele e que hoje nós chegamos com o coração quebrantado diante dele. Porque foi através do sangue dele que nós temos uma vida liberta da maior tempestade de todas.
a nossa condenação e hoje nós temos a vida eterna. Então eu convido você aí na sua casa a fechar seus olhos, a abaixar sua cabeça e orar junto conosco para esse Deus que é soberano. Pai, obrigado por essa noite, obrigado porque a Tua palavra nos ensina e ensinou os romanos há tanto tempo atrás que quem era o Senhor de fato, que o Senhor é de fato o Senhor e Deus de todas as eras, mas que mesmo sendo Deus, o Senhor não se apegou a isso e o Senhor veio a ser servo, o Senhor veio em nosso favor, veio morrer em favor de muitos. Pai, obrigado por isso mais uma vez, por nos libertar da maior tempestade de todas, de uma tempestade que nós não teríamos chance alguma de nos libertar. Mas por causa da Tua grande misericórdia, por causa da Tua maravilhosa graça, Deus, nós somos libertos. E Deus, que com isso em mente, nós possamos passar pelas aflições que essa vida ainda nos trará com bom ânimo, porque o Senhor está conosco no nosso barco. E se o Senhor nos libertou da maior condenação de todas, hoje nós podemos nos alegrar em Ti, porque simplesmente o Senhor está conosco, porque aquele que tem poder sobre todas as coisas está conosco e pode, Deus, nos libertar de tempestades, pode acalmar o nosso coração, as tempestades do nosso coração. Obrigado, Deus, mais uma vez pelo privilégio de ter a Tua palavra em mãos e de ouvir dela, Deus, de aprender dela. Pai, obrigado justamente por tudo isso, Deus, que o Senhor tem nos proporcionado e pelo Teu grande sacrifício na cruz por todos nós. É por isso que nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.